Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 25. Texto bíblico que nos fala muito, de uma palavra muito pertinente. 11, 25. Mateus 11, 25 é o primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus. Nós vamos falar sobre jugos hoje. Não sei se você sabe o que é um jugo. Nos bois se colocava um jugo para que 2 bois ajudassem a lavrar a terra na antiguidade. Na época de Jesus, isso era um jugo. Então tinha que botar 2 bois igualmente fortes para que pudessem fazer isso. E o jugo era pesado, só animais muito fortes mesmo para sustentar o jugo nas suas cabeças. Mas o jugo também era usado para descrever uma realidade espiritual na época de Jesus. Você sabe, presta bem atenção que isso é importante para nós entendermos a palavra que nós vamos meditar nessa noite. Você sabe que o menino em Israel, na época de Jesus, até os 10 anos, todos os meninos aprendiam a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o que nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles aprendiam até os 10 anos, e quando chegavam os 10 anos, eles já tinham decor isso. Todos os meninos aprendiam decor com o rabino, com o mestre. Depois dos 10 anos, o mestre olhava para a turma e separava os melhores alunos. Às vezes um, às vezes nenhum. Mas o melhor aluno ou os melhores alunos seguiam, aqueles que eram craque, aqueles que eram os nerds, aqueles que tinham muita facilidade, aqueles que o rabino acreditavam que podiam ser como ele. Os demais voltavam para casa para aprender a profissão do pai. Se carpinteiro, carpinteiro. Se pescador, pescador. Se construtor, construtor. Se músico, músico. Era assim. Quando alguém ficava debaixo da tutela, esses jovens a partir de 10 anos, esses meninos a partir de 10 anos, ficava debaixo da tutela de um rabino, de um mestre, ele se dizia e se usava a expressão de que ele ficava debaixo do jugo do rabino. Esse jugo simbolizava a interpretação que aquele rabino tinha a respeito da lei. E existiam muitas interpretações. Existiam das interpretações mais rígidas até as mais contidas. Mas todo rabino, todo mestre tinha um jugo. Então Jesus, aqui nós vamos ver o que ele fala, aí a gente vai conseguir entender melhor o que ele está querendo dizer. Vamos ler o texto bíblico? Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondesse essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos. Imagina, os sábios e instruídos eram aqueles que tinham passado o teste nos 10 anos, que tinham continuado com os rabinos, que tinham se tornado mestres da lei. E Jesus está dizendo: Senhor, obrigado, porque tu escondesse dos sábios e entendidos e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Diga comigo, crianças. E aqui é uma verdade bíblica que nós precisamos entender. Aqui Jesus não está querendo dizer que nós não temos que procurar conhecimento. Não é isso que Jesus está dizendo. Tanto é que ele é um mestre. Mas os sábios e entendidos, aqui que Jesus fala, são aqueles cheios de orgulho. Aqueles cheios de orgulho pelo seu conhecimento não conseguiram perceber a vinda do Filho de Deus.
não conseguiram discernir a presença de Deus entre eles, porque só a humildade consegue conhecer a Deus. A arrogância não conhece a Deus. A arrogância pode conhecer teologia, mas não conhece a Deus. Só aqueles que são como crianças, humildes, receptivos, abertos, com um coração tenro, com um coração ensinável, com um coração que não diz eu já sei tudo. Eu já conheci gente fora da igreja, que já esteve na igreja, e que diziam assim para mim, já fui visitar gente, eu sei tudo da Bíblia, eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eles não estavam mais na igreja. E quando eles diziam isso, eu notava por que eles não estavam mais na igreja, porque Deus fechou o entendimento aos sábios e entendidos, aqueles que pensam que são sábios e entendidos. Queridos, eu estudo a Bíblia desde os meus 14 anos. Eu jamais teria coragem de dizer eu sei tudo do Gênesis ao Apocalipse. Jamais, não chegaria nem perto disso, eu teria temor de falar isso. E eu quero ficar como criança, eu quero continuar aprendendo, porque só quem é como criança aprende qualquer coisa da parte de Deus. Jesus está falando isso bem claro. Meu Pai me confiou, Jesus segue dizendo, todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho. Aprendemos de Deus, não com o pastor. Aprendemos de Deus não com aquele que diz ter revelações. Aprendemos de Deus não com os fariseus. Aprendemos de Deus com o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que olham o Antigo Testamento e ficam apavorados com algumas passagens. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus para poder entender o coração de Deus. Está entendendo como é que é? Nós temos que olhar para Jesus para entender o coração de Deus. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. E a quem que Jesus escolhe revelar quem Ele é? Aos que são como crianças. Sejamos como crianças. E aí Jesus termina, e aí você vai entender aqui a história que eu contei. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por que as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas na época de Jesus? Porque estavam debaixo de jugos, de outros mestres, jugos que destruíam. O jugo de Jesus é um jugo que veio curar, libertar e transformar. Mas o jugo da religião humana, das construções humanas a respeito de Deus, fere, aprisiona e torna a gente muito pior. A pior tipo de malvado é o malvado religioso. O tipo mais sacripanta que pode existir é o que se cria dentro da igreja. É aquele que não é humilde como criança, mas aprende a respeito de Deus e em nome de Deus comete maldade. Não existe ser que possa cometer tanta atrocidade quanto aquele que diz eu sou enviado de Deus. Por isso, nossa espiritualidade, nossa vida espiritual precisa estar centrada em Jesus, o jugo de Jesus. Porque o jugo humano, o jugo dos seres humanos é um jugo que fere, que aprisiona e que destrói as pessoas, torna elas piores. Cara, aí tem gente que diz assim, pô, esse cara foi para a igreja e ficou pior. É isso mesmo. Sabe por que ele ficou pior? Porque ele está debaixo do jugo humano. Ele não está debaixo do jugo de Jesus. Porque se estivesse debaixo do jugo de Jesus, seria uma pessoa melhor.
Seria uma pessoa que as pessoas gostam de conviver. Pô, o cara é gente boa, é bondoso, amoroso, aberto, como criança. Não um cara pesado. Sabe o cara pesado? Sabe o cara quando chega com uma aura pesada? Chegou o crente, meu Deus do céu. Foge dele. Lá vem ele com o dedão em riste. É esse tipo que Jesus está falando, que ele veio quebrar o jugo. E Jesus é muito corajoso. Jesus não veio fazer um remendo na religião. Ele veio trazer algo novo. Ele não veio fazer um remendinho. Gente, eu vou dar um jeitinho aqui. Não, ele veio trazer cura. Veio trazer transformação para as nossas vidas. Então ele segue dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo. É o jugo, não é esse, é o de Jesus. O meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Deixa que Jesus te ensine, meu irmão. Amém? Como é que tem que ser? Amém? Deixa que Jesus te ensine. Porque de repente você vem com uma referência. Tem muitas pessoas que não entregam sua vida para Jesus porque acham que estão entregando sua vida para um pastor. Tem muita gente que não entrega sua vida para Jesus porque foram feridas no passado. E confundem as coisas. Mas é Jesus que está te falando, tá? Deixem que eu lhes ensine. Deixa Jesus te ensinar. Por quê? Pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão o quê? Descanso para a alma. Aqueles que não encontram Jesus estão atormentados. Pessoas atormentadas, você já não viu? Pessoas religiosas atormentadas? Deus nos livre de sermos assim. Deus nos livre dessas figuras. Eu quero distância. Meu jugo, olha aqui o que ele está falando. Meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que lhes dou é leve. Bom, mas e como é que é isso, pastor? Jesus diz que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Não é o caminho de todos. Mas aí eu quero usar uma figura. Se falamos do jugo dos homens, eu quero usar a figura do jugo de Jesus. Vamos colocar aí para frente? Esse é o jugo de Jesus. Ele carrega a cruz. Você já viu? Nunca teve que carregar alguma coisa com uma pessoa fraquinha? Aí você foi carregar com uma coisa pesada com alguém fraquinho. Você pega de um lado, ele pega do outro. Ele baixa lá embaixo e você fica com todo peso em cima. Ai, levanta mais isso aí. Já aconteceu ou não? Quando já aconteceu isso aí? Pois é assim que Jesus faz com a gente. Lá está Jesus carregando a cruz, vamos atrás, faz de conta que nós estamos carregando também. É essa cruz que Cristo nos propõe, Ele carrega todo o peso. Nós pagamos um preço, pagamos, mas o peso carrega todo Ele. Por que Ele diz? Meu jugo é fácil de carregar. Dá para carregar a cruz assim ou não? Sim ou não? Porque nós estamos acompanhando Jesus. Quando estamos perto de Jesus, nós conseguimos carregar a cruz com alegria no nosso coração. Por quê? Porque o jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então a pessoa que está extenuada, que está cansada, ela está carregando jugos de homens, não o jugo de Jesus. O cara que está pirando, está indo para terapia. A igreja me deixou louco. A igreja dos jugos dos homens deixa louco as pessoas mesmo. Adoece completamente. Mas o jugo de Jesus é leve. Eu estava vendo um dado de que 25 milhões de pessoas estão desigrejadas no Brasil. Já viu? 25 milhões, é incrível. Você chega em qualquer lugar, você tropeça em alguém, a pessoa vai dizer, glória, está amarrado. O cara nem vai na igreja, está amarrado. Opa, vai na igreja? Não, eu já fui um dia. 25 milhões de desigrejados.
Vamos fazer a conta que eu acho que é a conta justa. Desses 25 milhões, metade aprontou. Certo? Porque ninguém é santo também. Agora, a outra metade saiu por causa dos julgos humanos. Dos julgos de líderes, de sistemas, de organizações que impuseram sobre essas pessoas pesos insuportáveis. Quer dizer, eu não aguento isso aqui mais. Não consigo viver desse jeito. Eu já vi lugares que as pessoas estavam todos os dias com compromissos que tinham que fazer na igreja, prestar relatório, não sei quantas coisas mais, e diziam, eu não aguento mais, eu vou morrer de cansado, não consigo dar conta. Exigências. Julgos humanos. Deus nos livre. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês alguns julgos humanos para que a gente possa entender. Por inversão, como é o jugo de Jesus. E identificar quando se pregam os julgos humanos. Os julgos de homens. E a primeira característica que quando a gente olha a espiritualidade, cuidado, porque às vezes você está num lugar, num ambiente sadio, mas você carrega traumas passados, né? Porque é difícil uma pessoa ter ido só a uma igreja hoje em dia. Às vezes as pessoas passaram por muitas igrejas, por muitas experiências, né? Eu mesmo passei por experiências traumáticas na nossa denominação. Passei. Mas o que me salvou das experiências traumáticas é que eu nunca tirei os olhos de Jesus. Nunca. Eu sempre disse, isso não é como Jesus faria. Essa não é a maneira de Jesus. E perseverei olhando para Cristo. Vamos falar algumas características. A primeira característica, presta bem atenção para que você não viva debaixo de julgos humanos. A primeira característica do jugo da religião é uma obsessão com minúcias, com detalhes, com regrinhas para tudo. Pessoas que estão debaixo do jugo da religião são pessoas que estão constantemente exigindo coisas dos outros e estão permanentemente descontentes com tudo. Já vi gente assim, membro da igreja, sentadinho, passar anos assim, bracinho cruzado, hora do louvor, todo mundo ali. Oh Jesus, te adoramos, nada vai nos separar. Pessoa, bracinho cruzado, analisando. Aí o que analisa? O comentário depois. Hoje o grupo de louvor desafinou demais. Parece até a palavra do acusador diante de Deus. Enquanto ele procurava uma minúcia que estava errado, aqueles que eram como crianças, que talvez ouviram alguma coisa desafinada, derramavam lágrimas na presença de Deus, se quebrantavam e saíam felizes e abençoadas para suas casas. Mas quem estava debaixo do jugo da religião, aquela nota estava errada, tocou uma nota errada. Quem vive debaixo do jugo da religião é obcecado com minúcias. Olha só, o pastor errou uma citação bíblica. São pessoas que ficam, vamos ver aqui, nosso pastor trocou uma história. Ele disse que a história ficava em Mateus e ficava em Lucas. Não pode. Está errado.
Não, pastor não pode errar. Jugo da religião. Aí fica olhando para as pessoas, está faltando. Olha o jeito que tu veste, olha esse brinco, essa calça não é de crente, tu não deveria ter ido naquele lugar, não deveria ter ido naquele, foi no show, não deveria ter ido no show, foi ver tal filme, não deveria ter visto, obcecado com minúcias que Jesus nunca se preocupou. E aí o coração, obcecado com minúcias e com a vida das outras pessoas, não busca Deus para si. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja e estão sempre descontentes com os outros irmãos. Mas o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Sabe, gente, nós temos uma vida para cuidar, hein? Você sabia que tem uma vida para cuidar? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou uma pessoa falo isso diante de Deus. Deus sabe do que eu estou falando. Eu sou uma pessoa totalmente desinteressada com fofoca. Não tenho nenhum interesse. Sabe por quê? Eu ouço as dificuldades das pessoas aqui na igreja, seus problemas, acompanho, vivo e não tenho o mínimo interesse em fofoca. É uma coisa assim, que me passa. Porque, primeiro, qual a minha utilidade com sabendo? O que eu preciso saber, eu vou saber. O que eu não preciso saber, não quero saber, porque é mais coisa para mim saber. Então, gente, nós temos uma vida para cuidar. E olha, tem coisa para cuidar nessa nossa vida, hein? Hein? Sim ou não? Sim. Você fica cuidando do outro, aquele outro. Vai se olhar no espelho. Vamos se olhar no espelho? Dá uma olhada. Porque eu me olho no espelho bastante. Eu cuido do meu coração e sempre tem umas porcarias aparecendo lá. Umas erva daninha, umas coisas feias. Tem que fazer limpeza. Tem que, sabe? Mas aquele que vive no jugo da religião é obcecado com minúcias. Vocês sabem? Só para você ter uma ideia. A Bíblia diz o seguinte, para você ver como é que era a época de Jesus. A Bíblia diz o seguinte: não terás outros deuses diante de ti. E você sabe, esse é um mandamento, 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti. Não é para fazer imagem de escultura nem adorar, porque Deus é invisível. E os judeus da época de Jesus, eles estavam tão obcecados com as regras, que eles escreveram comentários detalhados de cada lei. E eles, sabe quanto, e esses comentários se chama Talmud, o Talmud babilônico. Sabe quantas páginas tem de comentários dos mandamentos? Sabe quantas páginas tem? 5.200 páginas. É quase 4 vezes o tamanho da Bíblia, tem de comentário. Um mandamento tem comentários para poder descrever cada detalhe do detalhe do detalhe. Então, não terás outros deuses diante de mim. Aí eles colocavam mais uma regrinha, que não podia nem apontar para um ídolo. Por exemplo, se você chegasse e dissesse, olha aquela escultura ali de Jesus, ou qualquer coisa. Não, já apontou com o dedo, já pecou. Já errou. Porque essa obsessão, isso é jugo humano. Regrinha para tudo. Então, meu querido, talvez alguns de nós temos alguns ranços aí, mas Jesus está nos dizendo assim: aprendam de mim, aprendam comigo, eu vou dar para vocês o caminho certo. Então, quando alguém chega com alguma coisa, você diz assim: será que Jesus faria isso aí? Aí você tem uma boa indicação do que você deve fazer. A segunda coisa, gente, que está ligada com isso, e que se constrói,
é quando a gente está no jugo, característica de quem anda no jugo humano da religião, é que nós construímos um ambiente de julgamento. Você sabe como é que é o ambiente de julgamento? Tem dois comportamentos no ambiente de julgamento. Tá? O primeiro deles é você justamente procurar o erro no outro. E o segundo comportamento é que você esconde o máximo que der a sua vida. Você cuida do outro e se esconde. É o jogo de esconde-esconde. Cuida do outro e se esconde. Cuida do outro e se esconde. Então a pessoa não... Quando você conversa, a pessoa não abre o coração. Ela só sabe dizer: a paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe. Aí tem gente que eu conheci, que a voz, quando estava na igreja, era impostada. Aí quando sai da igreja, muda de voz. Que isso? Misericórdia. É o jogo de esconde-esconde. Por quê? Porque se cria um ambiente de julgamento. Queridos, o ambiente da igreja deve ser um ambiente, em primeiro lugar, acolhedor. Segundo lugar, nós estamos para ajudar as pessoas. O que Jesus fazia quando flagrava as pessoas em flagrante delito? O que ele fazia? Ele ajudava a pessoa a se levantar. Essa é a característica da igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas são levantadas e não abatidas. O ambiente que Deus nos chamou é um ambiente de acolhimento. Porque o que acontece? Vejam só quem vive no jugo. Porque isso não tem falha, é assim. Um ambiente onde há julgamento, as pessoas andam entre dois sentimentos: o orgulho e a culpa. A pessoa, quando ela está mal, e todos nós passamos por fases ruins. Quantos de vocês passaram por fases ruins já na vida? Levanta a mão aí. Que você mais tropeça do que anda. Quantos aí? Levanta a mão aí, pode ficar a mão bem levantada aí, para todo mundo olhar e dizer assim: todo mundo é como eu, glória a Deus. Não tem nenhum mentiroso hoje aqui, glória a Deus. Eu não, minha vida não. Não, todos nós passamos por esses momentos. Agora, a pessoa que vive num ambiente de julgamento, quando ela passa por essas fases, ela rasteja na culpa. Ela se sente a pior de todos os seres humanos, ela não quer nem vir na igreja. Eu não vou hoje na igreja, porque eu xinguei meu marido. Aconteceu já com você? Xingou a sua esposa, brigou, não, hoje não vou. O que é isso? É culpa. Então, se eu estou mal, eu não vou na igreja. Aí, quando a pessoa vai lá, conserta todas as coisas, estufa o peito, agora eu estou bem com Deus. Agora eu estou com o pé fervendo. Aí começa a olhar para os outros e dizer: olha o que tu está fazendo aí, e tu aí. O que tu está fazendo? Tu tem que corrigir tua vida. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer o outro. Culpa e orgulho. Culpa e orgulho. Nunca uma vida liberta. Sempre escravo da culpa ou do orgulho. Ambientes julgadores vivem dessa forma. Esse é o jugo da religião que nós não queremos aqui. Tem muitas pessoas que já disseram que eu sou um pastor muito michuruca. Porque, imagina, eu deveria usar um terno e gravata. Dá mais pose, né? Imagina o pastor vir de jeans, de blusão de lã para pregar. Ô pastor, tem que dar uma imponência maior, né? Dá aquela banca toda, né? Ô irmãos, segura que a unção vem aí.
Sabe o que é isso? Jugo. Que nos leva ao terceiro problema do jugo. Que quando nós vivemos debaixo do jugo, nós dependemos de intermediários para a nossa vida espiritual. Por que os fariseus odiavam Jesus? Porque Jesus libertava as pessoas. Jesus tirava o lugar de destaque deles. A Bíblia diz que eles tinham inveja de Jesus, porque eles queriam ter o lugar de Jesus de destaque entre o povo. E Jesus, com suas palavras, com o evangelho que pregava, permitia que as pessoas vivessem uma vida de intimidade com Deus, sem depender de intermediários. E eu quero dizer o seguinte: o objetivo da igreja do Senhor Jesus é que cada um de nós vivamos em comunidade, sim, mas também que cada um de nós aprenda a orar, cada um de nós aprenda a buscar, aprenda a depender de Deus, aprenda a tomar decisões dirigidas pelo Espírito Santo. Aquele que diz, eu vou tomar decisão por ti, esse não está falando no Espírito de Jesus. Porque Jesus nos liberta para que tenhamos essa relação com Ele. O objetivo dessa palavra é que você busque a Deus. Você precisa buscar a Deus. Você não pode depender de intermediários. Ah não, se o pastor não orar por mim. Isso é legal para quem quer te dominar, mas não é legal segundo a palavra de Deus. Por quê? Eu não tenho problema de orar, irmãos. A pessoa pediu, pede oração, não tem. Oramos aqui na igreja pelas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas vão existir momentos na tua vida que você vai precisar orar pelos seus familiares. Vai ter gente com problema lá e Jesus não é. Você vai ligar para o pastor, ele não vai estar atendendo, vai estar dormindo. Eu ligo no silencioso. E você está em apuros. Pô, pastor miserável, bota no silencioso, em vez de deixar ligado esse celular. Eu boto. Eu boto no silencioso, porque eu quero que você ore pelos seus parentes. Que você aprenda a orar. Coloca a sua mão sobre o seu filho. Ora por ele, Senhor. Coloca a mão sobre a sua esposa, ora por ela. Você já viu aquele lugar? Campanha, 7 semanas. Fica 7 semanas lá, se quebrou uma semana, vai ter que começar tudo de novo. É dependência do ser humano. Não, agora o pastor vai. Não é. Jesus nos liberta para vivermos com Ele. Em comunidade, sim, mas com um relacionamento direto, sem intermediários. Sabe? Sem ter que controlar. Alguém tem que controlar a minha vida. Alguém que tem que dizer tudo que eu tenho que fazer. Não, queridos. Não. Não é esse tipo de espiritualidade que Deus quer das nossas vidas. Aí o pastor não gosta de uma coisa. O pastor disse que eu tenho que comprar um carro azul. O pastor disse que eu tenho que ir para tal lugar, tem que fazer só o que o pastor disse. O pastor disse que esse não é o meu dom. E aí você tem as suas convicções dentro do seu coração. E você precisa ser dominado na fé. Não é isso. Isso é jugo humano. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Deus nos trouxe para a igreja para vivermos juntos. Sim, há uma liderança, sim. Mas é propósito de Deus que a gente aprenda a buscar o Senhor. Nós temos um grupo de oração, gente, sabia? Temos um grupo de oração de manhã. É bom que você ore com a gente, hein? Não fica só os irmãos que orem lá por mim.
Sabe aquela ali? Ô Senhor, qual é a tua oração? Senhor, aquela dos irmãos de manhã, lembra? Lembra aquela oração lá dos irmãos por mim? Não. Deus quer que você também esteja buscando, sem depender só dos outros. E por último, queridos, jugo. Vamos passar adiante. Um Deus mesquinho. O Deus dos julgos humanos é um Deus mesquinho. Jesus disse que ele é o quê? Manso e humilde de coração. É ou não é? Eu não ouço pregador arrogante. Não ouço. O cara que vem dá uma de bonzão, não. O cara que chama todo mundo de idiota, que não sei o que mais, e parece que está sempre bufando. Já viu os pregadores? Estão sempre bravos. Eles são que nem aquele ali, ó. Eles são mais parecidos com Zeus do que com Jesus. Estão sempre com um raio na mão. Eles sempre estão bem. Eles sempre são super vitoriosos. Eles não têm problema. E eles pregam um Deus mesquinho. Um Deus que ama menos do que nós. Um Deus que é mais impaciente do que nós. Porque às vezes a gente se incomoda com as pessoas. Você se incomoda com as pessoas, né? Às vezes o que eu vejo é muitas pessoas orando para que o cônjuge mude. Pastor, ora para o meu marido mudar. Pastor, ora pela minha esposa, ela está encapetada. Tadinho, né? Tadinho desse marido, ele é um inocente. E essa irmã também é uma inocente. Sabe o que eu tenho visto? Vou dizer uma coisa, vou contar uma coisa, um segredo para você. Que aprendemos com a experiência, você nunca casa com alguém superior a você, nem com alguém inferior a você. Você sempre casa com uma pessoa com o mesmo nível de maturidade que você. Então, você vem pedir oração, você tem problema também, você tem culpa no cartório. Pode ter certeza que você também está aprontando. É claro que você conta a sua história, beleza, pode ser verdadeira, mas é a história dele. Qual é a história dele ou dela? Está entendendo? Então, fica com essa aí. E vai mastigando aí. Que é assim. Você não vê, mas é assim. Então, nós cremos num Deus que é mais impaciente do que nós. Você acha que Deus tem paciência ou não? Sim ou não? Deus é muito paciente, senão já tinha queimado essa terra. Não. Deus é mais poderoso que o Putin, que o Trump. Eles ficam 4, 5 anos e já estão se assanhando para queimar tudo, quebrar tudo, invadir tudo, já se coçando. Se Deus, que é todo poderoso, fosse que nem ele, já arrebentava tudo, a gente nem tinha chegado nesse ponto aqui. Eu vejo às vezes pessoa dizendo, para o outro, já vi, aqui na igreja, dizendo para uma pessoa que frequentava a igreja e fumava. Aí nós tínhamos reuniões da igreja, muitos anos essa pessoa fumou, muitos anos. Quantos anos, Cláudio? 15? Tá bom, então tá, não sabe. Melhor. Mas é mais ou menos a minha conta que eu faço. Tinha reunião da igreja, saía. E talvez alguns irmãos aqui até fumem. Não sei. Pode ser. Eu não estou aqui, ó. E aí as pessoas dizem assim, vai para o inferno. A pessoa está buscando a Deus, está vindo na igreja. Porque fuma. Você dá com a língua nos dentes e Deus está lá aguentando você. Tem um vício de falar dos outros. E aí,
o outro fuma, vai para o inferno. E aí a irmã lutava, olha, eu luto, eu queria parar, mas não consigo parar. Digo, não, uma hora vai. Continua percebendo, eu vou sair da igreja. Não, não sai da igreja não. Segue firme, buscando a Deus. Mas não sabe o que Deus vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer as coisas. Depois de tantos anos, essa pessoa parou de fumar. O que você sabe da vida, o que Deus está fazendo na vida do outro? O que eu vou dizer para você é persevere em Cristo. Porque Deus é muito paciente. E é Deus que vai fazer a obra na vida da gente. É o Espírito Santo que coloca e chega a hora, pá. O meu sogro agora, pensando no meu sogro, quando se converteu, foi assim. Ele não conseguia, dava um desespero nele no meio do culto, ele saía para a rua, fumava 3 carteiras por dia. 3 carteiras, era um atrás do outro. Dava um louvor, ele saía para fumar um cigarro. Ia lá, louvava o Senhor, lá fumava outro cigarro. Um dia, ele chegou, porque antigamente vendiam nessas revistarias, né? Chegou na revistaria, me dá uma carteira de não sei o quê, nem sei o nome do cigarro. Aí o cara botou em cima, ele olhou e disse, não quero mais. E nunca mais colocou um cigarro na boca. Porque é Cristo que muda os nossos afetos. Nossa força de vontade não tem poder. Se eu disser para você, não come o doce hoje. Alguém talvez já disse para você, não come o doce. E você se levanta de noite para comer o doce. Esconde nos bolsos o bombom. Sai quando vai no supermercado, passa a gôndola, come, já deixa no lixo ali do Kroloff. Que cheira a chocolate na boca? Não sei. Aonde? Esse é você, fraco. Eu, fraco. Mas Jesus é forte. O jugo humano não consegue transformar, porque você fica desesperado, não consigo. Claro, é humano. Agora de Jesus, Ele nos imparte sua justiça, seu poder, sua graça, e nós somos capazes. Esse Deus mesquinho, Deus nos livre. Como diz Santa Teresa, como orou no passado, dos santos de cara amarrada livra-nos, Senhor. Amém? Esse Deus mesquinho é menos misericordioso do que nós. Não pode. O nosso Deus é mais. O jugo de Jesus é o nosso caminho. O jugo de Jesus nos estimula porque Ele leva conosco a cruz. E porque Ele é manso e humilde de coração. Então quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus nessa noite. Aqui nós não pregamos jugo. E muitas vezes a gente tem que dizer assim, isso é jugo. Deixa para lá. É Cristo quem faz a obra. Então eu quero orar por você